Olá, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Gil. Seja bem-vinda nessa live. Nós vamos dar início às 10 horas. Sejam todos bem-vindos. Vem chegando. Nós vamos começar uma live. Espera mais um pouquinho. Já é 10 horas, vamos dar início à nossa live. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Edi, e meu assunto aqui com vocês é a nossa querida cartonagem. E nessas lives eu vou dar dicas, oportunidades, né, com a cartonagem para você, tudo para você aumentar a sua renda com uma técnica diferenciada da cartonagem, tá? E hoje nós vamos falar sobre não saber começar na cartonagem. Como assim? Edi, eu não sei nada de cartonagem, por onde eu começo? Eu acho que isso não é para mim, eu não tenho dom para isso, eu não sei nada disso, eu vou demorar muito para aprender, eu acho que não é para mim. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa dúvida que as pessoas têm e esse mito, né, de achar que a cartonagem, de repente, não é para ela, tá? Então, vamos começar com uma pergunta muito básica. O que é a cartonagem? Muitas pessoas ainda, a gente pergunta para mim, o que você faz? Eu falo, faço cartonagem, mas o que é cartonagem, né? Muitas pessoas não sabem o que é a cartonagem. E a cartonagem é todo o trabalho que você faz utilizando o papelão como base, tá? Então, o papelão é o que dá vida à cartonagem. Então, tudo que você utiliza o papelão, pode ser caixa, pode ser bolsinha, pode ser porta-batom, porta-talheres, pode ser suplá. Qualquer coisa que você usa o papelão, nós damos o nome de cartonagem, tá bem? Então, a cartonagem é isso. E quais produtos, né, que nós podemos fazer com a cartonagem? Você pode fazer caixa de vários formatos, pode ser caixa quadrada, caixa oval, coração, redonda, é uma infinidade de caixas que você pode fazer. E o tamanho também, você pode fazer de vários tamanhos que você querer fazer, tá? Além das caixas, que muitas pessoas também acreditam que a cartonagem é só para fazer a caixa, não. Com a cartonagem você faz outras coisas também, como eu já disse, né? Bolsa, porta-batom, porta-talheres, que mais? Suplá, capa de agenda, capa de álbum de foto, lixeira, tem gente que faz abajur, a cúpula, né, do abajur. Então, é muitas coisas que você pode fazer com a cartonagem. E você pode fazer utensílios para decoração também, é muita coisa que você pode fazer com a cartonagem, porque é muito amplo, tá? É muito amplo. Marilena, seja bem-vinda, querida. E por que eu devo investir meu tempo na cartonagem? Investir tempo, investir dinheiro na cartonagem? Porque a cartonagem é uma arte que te possibilita muitas coisas, tá? Então, por exemplo, você pode usar a cartonagem para trabalhar em vários setores. Setores de festa, setores de lojas, para o seu cliente 1 a 1. É muita coisa que você pode fazer. Kits, né, por exemplo, uma loja ou um dentista, ele quer alguma coisa para ele dar de brinde para o cliente dele. Então, brinde, você pode trabalhar com brinde também na cartonagem. Então, é uma série de coisas que você pode fazer com a cartonagem. Então, ela é muito lucrativa porque ela tem um leque muito grande. Você pode atender vários segmentos
com a cartonagem, diferente de outros tipos de artesanato que já não te possibilita tanto assim, né? É mais limitado. Então, a cartonagem, eu digo, ela é sem limite, tá? Você pode abranger vários segmentos ali através dela. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. E por que a cartonagem consegue gerar muitas vendas? Justamente por isso, porque você pode atender vários segmentos e vários bolsos também, né? Então, por exemplo, você faz um estilo de cartonagem, né? Você faz um estilo de caixa, vamos falar de caixa. De caixa. E aí chega uma cliente para você e fala: eu queria uma caixa assim, assim. Aí você vai falar para ela o preço. Ela vai falar assim: ai, mas eu não estou podendo pagar isso daí. Então, você pode falar para ela assim: quanto você gostaria de pagar por uma caixa? Aí ela vai falar: eu posso pagar até tanto. Então, você tem condições de criar alguma coisa para atender essa cliente, entendeu? Para não deixar ela na mão. Então, você tem possibilidade de criar o que ela precisa com um valor acessível ao bolso dela, tá? Então, a cartonagem, ela permite você fazer isso também, tá? Eu gosto muito assim, quando o cliente me pede alguma coisa que ele fica em dúvida, né, de valor, assim, e ele fez um pedido e eu também, na hora ali, você não sabe quanto vai cobrar, porque você precisa calcular, né? Então, às vezes eu falo: você quer pagar até quanto na caixa? Ah, eu quero pagar até, vou dar um chute, tá? Eu quero pagar até R$ 50 por uma caixa. Ah, então tá. Então você vai pôr o que nessa caixa? Eu vou pôr isso, isso, isso. Então tá. Então eu vou criar alguma coisa nesse sentido para você. Ah, então tá. O que você criar para mim tá ótimo. Muitas vezes o cliente fala isso. Então você, sabendo o que ele vai colocar dentro da caixa, você consegue criar algo personalizado para ele, personalizado para o bolso dele, tá entendendo? Então você pode fazer uma forração com papel, por exemplo, que é mais barato. Se é um cliente que quer uma coisa sofisticada, você pode agregar muitas outras coisas na peça dele, um tecido diferente, um acessório diferente ali para decorar aquela caixa. Alguns metais mais sofisticado ali para aquela caixa. Então, isso você pode fazer, tá? Ai, Kátia, desculpa, você avisou nos grupos da live, quase perco a live. Ai, que bom que você não perdeu, né? Então, vamos lá. E quando é o melhor momento para você aprender a cartonagem? O melhor momento é a hora que você se sente preparada para isso, tá? A hora que você fala: eu gosto da cartonagem e eu quero fazer. Eu falo sempre que não adianta você fazer a cartonagem porque a sua amiga faz e ela ama a cartonagem, mas você vai fazer só porque ela faz, mas você não curte muito, sabe? Você precisa gostar, porque a cartonagem, ela é muito lucrativa, mas para você ser uma profissional assim boa no negócio, você tem que fazer com amor, você tem que gostar daquilo que você faz. Quantas pessoas que a gente conhece, né, que acorda de manhã para ir trabalhar, fala: ai, mas que chato, que saco eu ter que acordar para ir trabalhar, eu não suporto mais aquele lugar. Não vale a pena você viver a vida assim. Então, é a mesma coisa com a cartonagem. Se para você é uma tortura sentar e produzir uma peça de cartonagem, então não adianta você insistir nisso, porque não vai fazer um trabalho bem feito, não vai ser satisfatório para você, não vai te dar prazer, tá? E a cartonagem, para ela ser gostosa, ela tem que dar prazer, primeiramente, ela tem que dar prazer para você dar o resultado que você espera, que é a sua renda, que é você aumentar a sua renda, você ter lucro com a cartonagem, tá? Então, não existe assim o melhor momento para você fazer. Você tem que se sentir preparada e querer fazer isso e gostar disso. Aí é o momento, tá bom? Muita gente me pergunta assim: por onde eu começo, Edi? Eu gosto, eu já vi que eu gosto, eu acho bem bacana, eu quero aprender, mas eu não sei por onde começar a fazer essas caixas. Então você tem que começar do comecinho, do básico. Você tem que aprender
o fundamento da cartonagem, tá? Não adianta você começar numa caixa lá e sem saber as razões de você estar fazendo aquilo ali, o porquê que você está fazendo aquilo ali. Ah, eu peguei um kit lá e vou forrar ele, vou montar ele. Mas você tem que saber por que a lateral X é maior que a lateral Y. Por que essa parte vai primeiro e depois essa? Por que a tampa tem essa medida e a caixa tem essa, tá? Então você precisa entender desde o comecinho o porquê disso, para quando você ir avançando não ficar frustrada, porque se você não sabe nada da cartonagem e já começa logo a fazer uma caixa que você tem essas dúvidas, encontra esses obstáculos, isso vai te frustrar e você vai achar que a cartonagem é muito difícil para você. E aí você não vai achar legal mais fazer isso. Então procura começar na cartonagem do básico, o básico do básico, e que você aprenda os fundamentos. Começa a entender os fundamentos. Por que eu falo que os fundamentos é tão importante? Porque você sabendo o porquê de cada coisa, por que tudo acontece daquele jeito, por que tem que ser medido assim, por que é daquele outro jeito, por que uma caixa redonda é desse jeito, por que eu tenho que montar ela assim? Se você sabe esse passo a passo tudo direitinho, você tem liberdade de fazer a caixa do tamanho que você quiser, do formato que você quiser, porque você vai entender tudo. E olha que para você saber fazer isso, não precisa de um arsenal de ferramenta, não, tá? É básico mesmo, é o mínimo de coisa possível, e muitas coisas da cartonagem você tem em casa, tá? Porque na técnica que eu uso, eu não tenho assim, não precisa de muitas ferramentas, de muitos materiais, é o básico mesmo, você consegue fazer coisas maravilhosas, tá? Como é melhor você aprender mais pela cartonagem? É você aprender da maneira correta. Muitas vezes eu também procuro, eu quero aprender a fazer alguma coisa e eu vou lá pesquisar na internet. Principalmente eu faço fotos para postar, né, tal, e aí eu vou procurar o que tem lá, né, nos canais aí, para eu aprender a fazer uma foto bacana, como postar ela bonitinha e tal. Gente, mas é tanto tempo que eu gasto procurando as benditas fotos bem feitas para eu colocar, para eu postar, que não vale a pena. É muito tempo que eu perco procurando o que eu quero. E aí, a hora que eu encontro alguma coisa, ele não vai até o final. Eu tenho que pesquisar de novo para dar o complemento daquilo ali. Então, aí, muitas vezes eu falo, não adianta eu gastar tanto tempo com isso, porque o tempo da gente é dinheiro também. A gente não pode perder tempo assim, né? Só pesquisando e não leva a gente no que a gente quer. Então, aí muitas vezes eu falo, vou ter que comprar um curso para poder fazer essas fotos direito. E aí eu fiz isso e graças a Deus, né, eu consegui fazer o que eu queria nas fotos que eu precisava. E com qualquer coisa que você vai fazer é assim, tá? Você quer se especializar em alguma coisa, você precisa investir nisso, mas esse investimento que você faz vai te dar um retorno, tá? Se é um investimento que você faz para uma coisa que você quer aprender para o seu dia a dia, que você não tem nem intenção de lucrar com isso, vale a pena você investir, porque o saber ninguém tira de você. O saber, ele é uma coisa sua, tá? Ninguém vai lá e te arranca, não. Ele é seu, somente seu. Então, a melhor coisa que a gente faz é investir no nosso aprendizado, né? Do nosso saber. Isso é uma coisa importantíssima, né? Então, por que às vezes a gente se esforça tanto, né, para pagar uma boa escola para os nossos filhos, uma faculdade para os nossos filhos? Porque a gente quer que ele tenha um sucesso profissional. A mesma coisa é quando é direcionado a gente. Se a gente quer fazer uma coisa que vai ser legal para nós, vale a pena investir, porque esse saber ninguém vai tirar, tá bem? Outra coisa que as pessoas perguntam para mim assim, Edi, não sei fazer nada, não sei nem pegar no estilete, e aí, como que faz? Eu vou conseguir fazer alguma coisa de cartonagem?
você vai conseguir. Porque muitas pessoas falam assim para mim também, mas eu corto torto, eu não sei cortar, sai tudo errado, sai torto, as medidas saem esquisitas. Mas é porque você não soube aquele processo do passo a passo para você chegar em um corte perfeito, de uma medida perfeita, tá? Tudo isso tem uma forma de fazer, tem uma técnica para fazer, tem uma forma de você pensar, raciocinar para isso sair corretamente, sair direitinho, retinho, tá? Então, mesmo que você não sabe nada, nunca fez nada de cartonagem, você pode sim fazer, consegue fazer sim, tá? Não tenha medo, porque você é capaz de fazer isso. E ninguém melhor do que eu para dar esse exemplo para vocês, né? Eu, quando comecei na cartonagem, também não sabia nada. E eu hoje faço cartonagem, mas depois eu vou contar a minha história para vocês. Mas as minhas alunas, eu tenho as alunas que elas também não sabiam fazer nada de cartonagem. Algumas já tinham feito alguma coisinha, mas outras nunca tinha pego um papelão, nada para fazer a cartonagem. E a hora que elas terminaram o curso, não precisou nem terminar, né? Na primeira aula ali, elas já fizeram coisas assim, que, nossa, eu ficava boba de ver o desenvolvimento delas, a forma que elas faziam, a criatividade. E eu fico muito emocionada e feliz de ver esse desenvolvimento das minhas alunas, não saber fazer nada e conseguir fazer. E eu tenho uma aluna que ela não é brasileira e ela é peruana. E quando ela entrou no meu curso, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou ensinar essa menina, né? Eu entendo bem o espanhol, porque eu moro aqui, eu tenho contato com bastante pessoas que falam espanhol, então para mim entender é tranquilo. Mas ela não tem contato com o brasileiro, então eu pensei, e agora, como que vai fazer? E eu fiquei preocupada, sim, de não conseguir transmitir para ela a mensagem, né, o que precisa. Mas que gracinha de ver as peças que ela fez. Maravilhoso. Ela nunca tinha pego nada de cartonagem para fazer e ela fez peças lindas. E ela conseguiu, e eu fiquei muito feliz com isso. Ela falava, Edi, às vezes eu não entendo muito bem o que você fala, mas só de ver a sua mão trabalhar ali e fazer as coisas, eu conseguia entender. Desculpem a alergia, né? Ela conseguia entender. E para mim isso é uma satisfação enorme ver esse desenvolvimento das minhas alunas. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ah, gente, essa alergia que não passa. Como é ruim isso. Aí, ó, a Yolanda tá falando também, ela não sabia nada, sabia nadinha. Hoje, com as dicas, ela tá conseguindo, tá vendo? Então, é possível, a gente consegue fazer. E agora eu vou falar para vocês como que eu comecei na cartonagem. Foi assim, eu sempre gostei de trabalhos manuais, sempre fui apaixonada por isso, e essa paixão, ela brotou quando eu tinha 9 anos, e eu comecei a pintar em tecido, com esmalte, né, esmalte da minha mãe, comecei a pintar ali o tecido, e aí ela resolveu, viu, né, que eu gostava daquilo, resolveu me matricular em uma aula de pintura em tecido. E aí eu peguei amor por aquilo, né, por trabalho manual e não parei mais. Então eu já passei por muitas técnicas. Foi pintura em tecido, depois eu fui para pintura a óleo em tela, né? Depois eu aprendi pátina, pintura em móveis, né? E pátina, depois pintura em parede, pintura em gesso. Aí fui para o biscuit, e depois, aí, nesse meio tempo, aí eu fui na cartonagem. Por que que eu entrei na cartonagem? Porque eu estudava à noite e no período de férias, no mês de junho, julho, não lembro como que era, né? Eu acho que é julho, né? As férias no Brasil. Acho que foi nessa época.
eu não queria ficar sem fazer nada nesse período que eu tinha aula à noite e vi que no Senac tinha aula de pacote de presente. E eu, particularmente, sempre fui fascinada por pacotes de presente, sempre gostei muito, eu achava mais bonito o pacote do que o interesse no presente ali mesmo, né? Então, eu resolvi fazer essa aula e a professora, né, que ensinou como fazia os pacotes e tal, ela falou que ia ter aula também depois de caixas de presente. E aí eu resolvi fazer o curso e me encantei de ver aquilo, porque é o transformar do papelão que me fez apaixonar por essa técnica da cartonagem, né? Como eu falei ontem, você vê aquele papel todo sem graça, né? Sem forma nenhuma, e você vê ele se transformar em uma peça, é muito gostoso. E aí eu resolvi fazer o curso, gostei, me apaixonei pela técnica da cartonagem, mas naquela época não se falava cartonagem, era caixa de presente. E aí, quando voltou às aulas, conversando com os meus amigos de classe, eu comentei, né, que eu tinha feito um curso durante um período de férias, e aí todo mundo quis ver as caixas que eu fiz, e no dia seguinte eu levei para a escola. E aí eles compraram a minha caixa. Eu voltei para casa só com uma caixinha só e vendi, sem saber nem dar valor, porque a professora não ensinava nada de valor da caixa, nada. Ela só ensinava a fazer o curso, fazer as peças, né? E aí eu vendi para eles as caixas que eu fiz. E foi aí que eu tive essa ideia de começar a trabalhar. Só que na época eu trabalhava, né? Eu precisava pedir demissão do meu trabalho para me dedicar só à caixa, porque eu estudava e tudo mais. E aí, meu pai, ele assim, me incentivou e me apoiou para eu fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar com a cartonagem e resolvi bater nas lojas. E aí eu fui. Naquela época não tinha, né, as redes sociais para dar uma força para a gente, né? Então era na cara na cara de pau mesmo. Batia nas lojas, oferecia meu produto. E aí comecei a fazer as caixas, mas antes disso eu fazia um pouquinho também, só que viram o meu carimbo na caixa. E a pessoa que ganhou era gerente de uma loja, e aí entrou em contato. Então foi tranquilo para eu entrar nessa loja, né? Porque ela já tinha ganhado uma peça minha. E aí depois eu vi que era possível vender para as lojas, e aí eu comecei a vender, a oferecer para as outras lojas. E aí os outros iam vendo aquilo ali também e começava a entrar em contato. Então, chegava assim, épocas comemorativas, né, datas comemorativas, era uma loucura, porque eram muitos pedidos que vinha, né, dessas datas de Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, então era uma loucura. E foi assim que eu comecei na cartonagem, mas eu comecei como muitos de vocês que estão aqui, sem saber nada de cartonagem. Fazia outros artesanatos, mas a cartonagem mesmo, nada, né? Então, por exemplo, pintura. Pintura não tem nada a ver com a cartonagem. Pátina, móveis, não tem nada a ver com a cartonagem. Pintar parede, né, que eu fazia esponjado e tal, não tem nada a ver com a cartonagem. Então, um segmento assim, parecido com a cartonagem, eu nunca tinha feito. Então, eu também comecei do zero e me apaixonei. Então, e sou apaixonada até hoje pela cartonagem. Então, é possível, sim, você começar sem ter medo. O que você não pode ter é vergonha de mostrar o seu trabalho, de falar o que você faz, oferecer para as pessoas, né? Então, você tem que fazer e mostrar. Só assim as pessoas sabem o que você faz, né? A sua habilidade ali com aquilo. E quanto tempo você demorou para aprender? As pessoas têm essa dúvida, né? Quanto tempo você levou para aprender? Olha, em, em cada aula, por exemplo, né? O meu curso, Cartonagem Raiz, cada módulo é um tipo de caixa. A hora que você finaliza aquele módulo, você já está pronta para fazer, você já aprende, porque é tudo tão explicado, tudo tão mastigado, da mesma forma de quando eu aprendi. Então, era assim também, era tudo explicado direitinho, passo a passo, porque a hora que você termina, você consegue fazer qualquer tamanho, entendeu?
Então, é rápido para você aprender, não é coisa que você tem que ficar 1 ano fazendo para depois ver se você consegue fazer alguma coisa, não. É tudo muito focado naquilo ali, tá? Não tem meias palavras, é isso e pronto, é raciocinar dessa forma e você vai conseguir fazer a caixa em outro tamanho, em outro formato. Então, você consegue em pouquíssimo tempo, tá? Você já está fazendo várias caixas. E aí, cada processo que você vai fazendo, você tem que fazer prestando muita atenção para ver a sua evolução, para ver o que acontece. Às vezes a gente fala para fazer de um jeito e aí você vai fazer de outro. Então, você tem que ver se aquele jeito que você fez também ele ficou melhor ou ficou pior, e analisar essas coisas aí também. Mas é muito rápido para aprender, tá? Não é demorado, não. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vocês fazem perguntas aí também. Alguém quer saber alguma coisa? Perguntem. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se a pessoa está aqui na live, mas hoje uma pessoa perguntou para mim assim: como precificar, né? Como precificar uma caixa? No caso, ela falou de uma caixa bis. Se você estiver na live, fala um oi aí para eu saber que você está aqui, que eu vou responder a sua pergunta, que não tem nada a ver com a nossa live de hoje, mas ela é muito interessante para se saber, tá? Como precificar uma caixa bis forrada com tecido. Eu vou falar da caixa bis porque foi o que ela me perguntou, mas esse raciocínio de precificação, ele pode ser ser para qualquer caixa que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, você vai comprar um papelão, tá? Primeiramente, você vai comprar um papelão e vai ver quantas caixas você consegue cortar naquele papelão, tá? Então, se você compra uma folha de papelão de 1 metro por 80, então você vai ver a caixa que você vai fazer e vai ver quantas vai caber ali. Então, por exemplo, cabe 10 caixas bis nessa folha de papelão. Aí, se ela é forrada com tecido, então você já sabe que ela tem todo aquele acabamento externo que você utiliza o papel cartão. Então, você tem que ver o papel cartão, quantos acabamentos externos e internos, né? Eu preciso usar do papelão cartão. Então, você vai fazer a soma lá de quantas caixas que dá para cada um. E você sabe quanto você pagou em um papelão, no papelão cinza, e quanto você pagou no papelão cartão. Então, você vai dividir ali. Deu para fazer 10 caixas? Então, pega o valor que você pagou dele, divide por 10, e aí você vai ter o preço do custo de cada caixa, tá? Você já achou o valor do papelão. Aí, agora, você vai achar o valor que aí é uma coisa que vai ser meio que você vai chutar, né? Não dá para fazer o cálculo assim à risca, porque a gente também não sabe quanto você gastou de fita para poder fechar essa caixa, quanto que você gastou de cola, tá? Quanto você gastou no seu tecido ou no papel, depende do que você for forrar. O que você gastou para decorar essa caixa, se você vai fechar ela com elástico, se você vai fechar ela com algum fechamento ali de metal. Então, tudo que você gastou nessa caixa, você vai calcular tudo ali e colocar tudo em um papel. Tudo que você gastou, o seu custo que você gastou. Aí depois, você vai calcular, no caso, fazer uma estimativa, né? De um possível aluguel, a energia que você está gastando. Então, você vai ter lá, sei lá, vai colocar, não sei, R$ 1, mais ou menos, assim, não sei. Você vai ver aí o que você cobraria disso daí. Depois que você achou todo esse valor do custo, você vai cobrar a sua hora.
né? Quanto tempo você gasta para fazer uma caixa dessa, do começo ao fim. Depois que você achou isso, aí você coloca, então, quantos por cento você quer ganhar em cima desse valor que você achou aí do custo da caixa. 30%? 50%? Só que você tem que ver se o seu público está disposto a pagar isso daí, entendeu? Então, por isso que não dá para falar, a fulana vai cobrar R$ 50 de uma caixa bis e a ciclana vai cobrar R$ 50 da caixa bis. Às vezes, a fulana tem um público que paga esse valor, mas a ciclana não tem esse público. O público dela tem um poder aquisitivo menor. Então, você precisa diminuir, mas você tem que diminuir o seu lucro, alguma coisa assim, entendeu? Para você poder vender. Agora, o custo tem que ser bem certinho. Você não pode ter prejuízo nesse custo aí, mas você também não pode querer ganhar muito em cima. Só você vai saber como que é o seu público aí. Então, por isso que quando a gente pesquisa na internet, a gente não pode levar isso muito à risca em questão de preço, de valor. Porque, por exemplo, quem mora em São Paulo, né? Quem mora em São Paulo sabe que as coisas na Zona Sul é mais caro que em outra zona lá de São Paulo, entendeu? Então tem essa diferença de preço. Quem mora lá no interior, numa cidade pequena, lá no interior, não pode cobrar o mesmo valor que cobra na capital, entendeu? Então você tem que ter esse jogo de cintura, mas você tem que calcular tudo que você gasta, isso é fundamental, você tem que calcular tudo que você gastou para produzir aquela caixa, tá? Cola, durex, tudo, tudo, tudo. Coloca ali para poder calcular, tá bom? Eu espero que eu respondi sua pergunta. Edi, fui fazer a minha, aí a medida ficou errada, ficou o mesmo tamanho da caixa. Ai, Rosângela, era o quê? Era caixa quadrada? Era caixa quadrada? Responde para mim. Responde que eu te falo aqui. O que foi que você fez? Ó, quando você for fazer uma caixa, se for uma caixa quadrada, vamos supor, você vai fazer ela 15 por 15. Se for um retângulo, né? 15 por 15, 20 por 15. A tampa vai depender, você vai aumentar o tamanho dela de acordo com o que você vai forrar. Se você for forrar com um tecido, você pode fazer a caixa, a base que eu tô falando, tá? A base 15 por 15 e a tampa você pode fazer 15,4 ou 15,5. Isso vai depender da espessura do seu papelão, da espessura do tecido que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com tecido grosso, então você tem que aumentar um pouquinho mais, senão ela não vai fechar direito, tá? Mas a tampa, ela tem que ser. Se for com papel, forrada com papel, até 3 milímetros maior você consegue fazer, tá? Mas é isso, ou é de 3 a 5 milímetros maior que a caixa para você poder fazer sua tampa, tá? Agora, o que eu falo para minhas alunas, Rosângela, essa caixa que você fez, que a caixa ficou, a tampa e a caixa ficou do mesmo tamanho, se ficou igualzinha, então você encaixou assim, ficou igualzinho, então o que você pode fazer? Forra ela com o tecido e na parte de dentro, vamos supor, se ela tem uma lateral, a lateral dela é de 5 centímetros, faz o acabamento interno dela, faz um acabamento interno com 6 centímetros de altura, porque aí você vai fechar a tampa dela assim, ó, tá? Não igual uma caixa de sapato, você vai fechar ela assim. E aí, esse 1 centímetro que ficou a mais no acabamento é para a tampa não cair, tá? Então, você fecha ela dessa forma, ok? Igual essa aqui, ó. Ah, não, essa não é. Ah, eu pensei que essa era, mas não é, não.
Então, eu não tenho nenhuma aqui pertinho para mostrar para você. Mas, então é isso, você vai, você forra ela com tecido e fecha assim. Edi, eu não quero forrar com tecido, eu quero forrar com papel. Então, aí o que você faz? Faz uma tampa para essa caixa, faz ela maior, tá? Acrescenta aí de 3 a 5 milímetros a mais, não sei com que você vai forrar. E para tampa você faz uma caixa menor, tá? Também na mesma medida, de 3 a 5 milímetros menor. Então, você vai acabar ficando com duas caixas, tá? Porque aí você vai fazer uma outra caixa para tampa e uma outra tampa para caixa. Aí você vai ficar com duas peças, tá? Ou você faz aquilo que eu falei dela fechar desse jeito, se caso ela ficou igualzinha, tá? Se ficou igualzinho, aí você fecha assim, que aí você não perde o que você fez, tá bom? Alguma dúvida a mais? Alguém quer saber alguma coisa sobre o que a gente falou aí hoje? Alguém tem alguma dúvida sobre trabalhar com a cartonagem? Tem algum medo? Tem medo de começar e alguma dúvida, alguma coisa que te preocupa em ingressar na cartonagem? Fala para mim. Vocês são muito quietinhas. Então é isso. A cartonagem, vocês não precisam ter medo dela, tá? Basta vocês aprenderem direitinho, seguir assim os fundamentos certinho da cartonagem, que ela é encantadora, tá? E você pode muito bem ter rendas fazendo caixas. E o mais legal é você poder fazer caixas diferenciadas, né, com a cartonagem, para não ser igual todo mundo, né? Então, isso é bem bacana, você agregar coisas ali, fazer uma cartonagem diferenciada mesmo. Então, a Kátia, o medo da Kátia é ela não vender as peças. Olha, se você mostra o que você faz, impossível você não vender. Mas o que você precisa é estudar que tipo de cliente você quer, tá? Você quer vender como? Você quer vender para aquelas pessoas assim que compra de vez em quando, que te conhece, aí que está em volta de você, que pode de vez em quando fazer um pedido, alguma coisa assim. Você quer vender em quantidade grande, você quer atender festas. Então, isso você tem que definir o que você quer, tá? Por exemplo, qual a diferença da cartonagem e a cartonagem personalizada? A personalizada é aquilo que foi feito exclusivo para aquela ocasião, certo? Ou para aquela pessoa. Então, esse nicho, Kátia, é muito interessante, porque você pode atender os buffets, por exemplo, né? Os buffets infantil, você pode levar o seu trabalho, porque eu lembro que quando a minha primeira filha fez um aninho, eu fui em um buffet para fazer o aniversário dela, né, de um aninho, e aí lá eu precisava escolher o tema da festa, né? E a pessoa do buffet me mostrou um catálogo que ela pegava aquelas decorações com pessoas diferentes. E a lembrancinha, a mesma coisa. Ela falou assim: a lembrancinha eu tenho de várias pessoas. E aí eu escolhia de quem eu queria. Então, isso vocês podem fazer também, entendeu? Entrar em contato com o buffet de festas, festas infantil, faz amostras direcionada para aquele cliente, entendeu? Você vai visitar um buffet infantil, faz uma caixa bem bacana de um tema infantil, tanto para menina quanto para menino, e leva e mostra, olha, eu trabalho dessa forma. E aí você pode mostrar todas as suas fotos, as suas coisas, você trabalha dessa forma, entendeu? Mostrando isso para aquela pessoa do buffet. Casamento, mesma coisa.
tem caixa para você carregar aliança, bem casados, você pode colocar o bem casados em cima da caixa. Ontem eu falei sobre agregar outras coisas de artesanato na peça. Você pode bordar as iniciais do noivo, ou sei lá, um coração, alguma coisa assim que simboliza a festa. E então tudo isso você pode agregar no seu produto para você atingir o cliente que você quer. Mas então você pensa, que tipo de cliente que eu quero atender, tá? Eu gosto de fazer para as lojas, porque a quantidade é grande. Eu gosto de sentar aqui e produzir várias de uma vez, entendeu? Então, eu gosto de fazer assim. Mas, se vem alguém pedindo uma caixa só, eu também faço. Mas a gente sempre tem as preferências, né? Então, eu gosto de trabalhar para lojistas dessa forma, tá? E eu gosto de pegar bastante encomenda assim, de uma pessoa só pegar várias. Então, é isso. Então, vender você vende, mas você não pode ter medo de mostrar o que você faz. Usa o que você faz, entendeu? E aí você não precisa ter medo que vende sim, tá? Calcula direitinho os valores para, de repente, não cobrar a mais, entendeu? Faz um preço bacana, um preço justo, que você tenha um lucro bacana e o seu cliente se sente atraído também pelo seu preço, né? Então, tudo isso conta para você vender. A sua pontualidade na hora da entrega. Então, se o cliente você entrou em contato, ele falou assim: vem aqui então daqui 10 dias para a gente conversar. Daí 10 dias você tem que ir e leva uma amostra para ele. Você sabe como que é a loja dele? Leva a amostra para ele, ou o buffet, o que for que você for visitar, leva a amostra, vai no horário marcado, tá? E a entrega também. Se o cliente marcou a data da entrega, respeita aquela data. Isso é muito importante, porque a gente não quer vender uma vez só. A gente quer ter esse cliente aí sempre. E se a gente trabalha direitinho com ele, a gente consegue, tá? Então, não precisa ter esse medo, não, que você vende. Pode ter certeza que você vende. Sim, a cartonagem, quando você começa a aprender, aquilo que eu falei antes, né, dos fundamentos da cartonagem, quando você aprende o fundamento dela e você entende realmente os processos, você faz a peça que você quiser. Eu tenho uma aluna que durante o curso, eu comentei com ela. Com essa técnica dessa aula que a gente está fazendo, vocês conseguem fazer um coelho para Páscoa. E aí, no meu curso tem, né, o PDF do coelho e tal. Mas essa aluna, ela foi tão ousada que ela pegou o coelho, ela fez um outro desenho do coelho totalmente diferente do que eu coloquei ali dentro do curso, no PDF. Ela fez o coelho totalmente diferente e ainda um mais, ela botou gaveta do coelho. Então, o coelho, ele fugiu 100% da proposta que eu levei para ela. E eu fiquei, assim, orgulhosíssima do desempenho dela, de ter feito essa ousadia com o coelho, entendeu? Então, com a técnica que você aprende, com os fundamentos ali da cartonagem, você consegue fazer muita coisa. Você vai fazer maleta, você vai fazer muitas coisas porque você entende, você sabe o tipo de papelão que você tem que usar para maleta, o tipo de papelão que você tem que usar para uma caixa grande, o tipo de papelão que você tem que usar para uma bolsinha. Então, tudo isso você consegue entender quando você realmente sabe os fundamentos da cartonagem, tá? Pode ficar tranquila que você vai conseguir fazer a maleta, sim. Por nada, Kátia. É tudo coisas que a gente precisa pensar, né? Às vezes a gente acha que, eu faço artesanato, mas quem vai comprar é só aquele gatinho pingado ali, né, de vez em quando, e isso não vai conseguir me dar uma renda bacana, porque eu vou fazer uma venda hoje, outra sei lá quando, mas não é bem assim. Você tem formas de trabalhar, né? Não adianta você atender, sentar para fazer sua peça ali, sem ter
sem ter esse objetivo, né, de atender outros tipos de cliente, alcançar algo a mais. Então, você precisa saber o que você quer, o que você gosta de atender, qual nicho que você gosta de atender. Se você quer só para o lado da maternidade, nossa, tem muita coisa que você pode fazer na maternidade. É maletinha, é lembrancinha, é o para pôr na porta da maternidade, o kit higiene. Eu faço muito kit higiene aqui, que é a caixa com os potinhos para colocar algodão, cotonete, e tudo isso com o nome da criança bordado. Então, nossa, tem muito tipo de cliente que você pode atender com a cartonagem, tá? O custo da caixa, Kátia, ela vai depender do tamanho dela, né? Então, o valor que você cobra, eu falei antes, né? O valor que você cobra por uma caixa bis vai ser totalmente diferente de uma maleta, né? Porque a caixa bis, ela é simples, ela é pequenininha, a maleta não, ela é muito maior. Então, por exemplo, a hora de você fazer o custo dela, enquanto em uma folha de papelão de 1 metro por 80 cabe, sei lá, deve caber muita caixa bis. Eu nunca fiz assim o cálculo, né? Mas 20, talvez, 20 caixa bis em uma folha, em uma placa de papelão, por exemplo, você não consegue fazer 20 maleta. Então, você tem que calcular, porque vai variar sempre o valor, tá? Então, você tem que saber o custo para poder precificar a sua peça, tá? Então, não dá para saber por causa do tamanho que você vai fazer, tá bom? Mas vai depender também da forração que você vai usar, se é de tecido, se é de papel, tá? Porque o tecido ele é todo forrado por dentro, vai mais material, vai mais papelão. O papel não, ele não vai tanto papelão assim, é mais rápido de fazer, tá? Então, por exemplo, tem caixa que você faz em 1 hora, você pega a caixa, por exemplo, a caixa bis. Se for fazer com a técnica que eu faço, em 1 hora você pega o papelão cru, sem ter feito nada dele, você risca, você corta, você monta e você forra ela do lado externo e interno de papel, tá? Agora, uma maleta, você não consegue fazer isso em 1 hora. A maleta vai várias horas para você fazer ela, tá? Dependendo da maleta, vai mais de um dia para você fazer, tá? Então, eu tive caixa que eu fiz, caixa de maquiagem, que eu demorei, eu acho que, olha, quase uma semana para finalizar ela. Só que quando era uma caixa que eu estava fazendo e criando, então eu demorei mais por causa disso. Então, cada hora eu inventava uma moda ali, agregava alguma coisa nela. Então, por isso que foi demorando mais. E eu não tinha nada assim para me basear, era tudo estava vindo da minha cabeça mesmo e eu estava pensando e projetando e fazendo conforme eu construía ela. Então demorou muito, mas o valor dela seria caríssimo, né? Se eu fosse cobrar ela de alguém, porque demorei muitos dias fazendo. Então tudo isso leva em conta, tá? Na hora de você precificar a sua caixa, tá bom? Mas por isso que você precisa saber várias técnicas para você poder oferecer o que o seu cliente quer, né? Porque, por exemplo, vamos falar de casamento. Todo mundo casa, assim, que vai casar, quer ter uma lembrancinha muito bonita. Só que tem pessoas que pode pagar caro por essa lembrancinha. Tem pessoas que quer ter uma lembrancinha bonita, mas não pode pagar tão caro quanto essa outra pessoa. Só que ela deseja muito ter isso. Então, você sendo essa cartoneira completa que faz, que consegue atender esses dois públicos, você pode falar para ela, você consegue fazer uma caixa bacana, mas a gente vai usar uma outra técnica, um outro material, e você vai ter a lembrancinha que você quer. E aí você consegue reduzir o custo disso aí para ela, e ela vai fazer o pedido com você, entendeu? Então, por isso que é importante você conhecer várias técnicas, porque aí você sabe o tempo que você leva cada uma para fazer, o custo que tem cada peça para fazer, tá? E aí você consegue precificar de acordo
com o que o cliente quer pagar, tá bom? Então, é assim, em relação a valor, a custo da caixa, é isso aí, depende do tamanho dela, tá bom? Querem saber mais alguma coisa? Podem perguntar. Bom, perguntas respondidas. Então, a gente pode finalizar a live. Se querem saber alguma coisa mais, pergunta. Se querem uma outra live que fala de alguma outra coisa também, vocês podem perguntar aqui. Pode colocar que a gente programa, tá bom? Ok, então vamos finalizar a nossa live hoje. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Mais um dia aqui comigo. Foi muito gostoso falar desse assunto, sobre esse medo, né, de ingressar na cartonagem. E a gente tem medo de ingressar em uma coisa nova, né, desconhecida. Mas a cartonagem ela é fascinante, tanto para quem quer ter uma renda com ela, que isso é muito possível, tá? Quanto para quem quer fazer assim simplesmente para ocupar o tempo, para ocupar a cabeça, para se desestressar, para quem também tem algum problema com depressão, alguma coisa assim, tá com aquele vazio e quer preencher, né, aquele espaço com alguma coisa, a cartonagem ela é fantástica, tá? Eu tenho uma aluna que fala assim para mim: Edi, eu esqueço de comer quando eu estou fazendo a cartonagem. E é bem isso mesmo. Quando eu estou aqui, eu esqueço da vida, porque a gente mergulha nesse mundo tão gostoso, né? E o tempo passa tão rápido que a gente esquece de tudo e fica naquele nosso mundinho da cartonagem ali, que é fascinante, maravilhoso, tá? Meu muito obrigada para todas vocês. Essa live vai, quem não pegou ela do começo, essa live vai ficar gravada, eu acredito que até amanhã de manhã, hoje à noite, não sei. Quem puder ver de novo, pegar mais alguma coisa, e aí vocês acompanham. Ai, Rosângela, o seu celular descarregou. Mas eu falei dela, assiste a live depois de onde você parou, que tá lá, tá? Aí, ó, tem mais uma falando que não quer parar de ficar fazendo, a gente fica fascinada nisso e fica doida com a cartonagem. É muito prazeroso ver aquele transformar do papelão, né? E tudo feito com as nossas mãos, assim, é um orgulho muito grande da gente ter essa capacidade de transformar o papelão. É muito bacana isso. Gente, então vamos ficar por aqui. Um super beijo para todas vocês. Muito obrigada. A gente se encontra de novo. Amanhã a gente vai fazer outra live aqui às 10 horas novamente, tá? E aí o tema ainda eu não sei qual. Eu não sei do que a gente vai falar amanhã, não, mas amanhã a gente fica sabendo, tá bom? Voltem aqui amanhã para a gente bater um papo. Se tiver alguma dúvida, se vocês reverem essa live de novo e surgir alguma dúvida, né? Anota aí para perguntar amanhã, tá bom? Um super beijo e até mais, gente. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Até.